A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério, União da Igreja, Peniel. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, fala sobre dons espirituais, Os dons do Espírito Santo, os que fluem na igreja para edificação do corpo de Cristo. E nós observamos, ou eu observo, que durante muitos anos a igreja tem diminuído a prática do uso dos dons. Eu sei que muitas coisas têm acontecido, muitas coisas. Dias trabalhosos, violências, meninice na área dos dons, na área política desastrosa, um tempo político desastroso. Mas com tudo isso, a igreja ela é mais que vencedora na pessoa de Jesus. A igreja ela não deve negociar o que o Senhor deu para ela, a incumbência de evangelizar o mundo. O Senhor confiou isso aos apóstolos e espera muito mais da igreja nesse século que parece o século mais pecaminoso e violento, E espera mais da igreja esses tempos. Por quê? Porque a igreja, justamente, ela foi levantada para esse fim, para congregar as pessoas que não conheciam o Evangelho, Passar a ensiná-las a congregar. Jesus não veio em vão. Jesus, quando veio, Israel estava sobre o poder do inimigo, que todos nós sabemos. E não só Israel, mas o mundo todo. E Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar, e o uso dos dons é necessário, igreja. É através dos dons que o Senhor tira muitas dúvidas, mesmo havendo muitos meninos no corpo ainda. Se não for assim, não existiriam os líderes que são capacitados e enviados, para cuidar, para apacentar, doutrinar. Então, o Senhor fala, o Senhor se revela, Ele é imutável, Ele é o mesmo. Então, tenha certeza de que no lugar que a igreja está, ela precisa avançar, ela não pode ficar parada. Ela tem que se aprimorar. Hoje a igreja se estacionou em buscar e pedir a Deus socorro das circunstâncias. Evangelizar bem pouco, pregar bem pouco, visitar bem pouco. A igreja hoje, ela estacionou em, digamos, ficar parada, em pedir a Deus socorro pela circunstância que enfrenta. Lógico. Como é que a igreja vai ter outra coisa para se preocupar a não ser orar para Deus mudar cada situação que está enfrentando, se a igreja não quer se entregar o que Deus confiou? Entendeu? Aí vai sobrar o quê? Orar para Deus resolver os problemas. Porque se você for olhar na história bíblica, o Senhor suscitava os inimigos para que o povo dele se avivasse, para que o povo dele buscasse a ele. E isso ele fazia quando o povo relaxava ou pecava. E a igreja desse século tem pecado muito em não usar os dons, em não buscar os dons, para poder permitir o Senhor se revelar, permitir o Senhor orientar, entendeu? Sobre área de evangelização, sobre definição de ministério, que hoje se vê muito separando pessoas por ministério, por curso de teologia, por ter um bom emprego, por ter muito tempo na igreja congregando. Mas não é só dessa forma que se separa
é principalmente dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. Eu mesmo já me parei em situação de ver pastores querendo usar de uma autoridade que não é sua, que é tirar do homem o ministério dado pelo Espírito Santo. Eu já vi muito isso. Ou por que você não vem congregar com a gente? Passa um período, a pessoa, no caso, é um pastor. Aí diz, vem congregar com a gente, que você vai passar um período de teste com um evangelista, entendeu? E aí depois a gente vai ver essa situação sua aí. Então, como é que pode isso, irmãos? Chegar ao ponto dos pastores, de vez de dar lugar ao avivamento, propor que a pessoa dê mais para trás do que já deram ou estão dando. Então, igreja, se desperta. Essa é a hora da igreja ser avivada, é a hora da igreja dar fruto, entendeu? Na hora da visita, fazer os cultos de intercessão, manifestando os dons, sim. Os meninos vão ser aprimorados, só vai ter uma doutrina dentro da palavra de Deus com revelação do Espírito Santo, que muitos estão combatendo. Os irmãos têm que aprender que cada um se deu um talento. Existem pastores e pessoas que ficam com inveja uns dos outros, porque o outro tem um talento que ele não tem. Irmão, quem tem o dom em administrar, que administre. Quem tem em socorrer, que faça isso. E quem tem os dons de avivamento, que o faça. Então, Deus deu a cada um talento e capacidade. Então, nenhum deve invejar o outro. Porque quando os irmãos dão lugar aos dons, eu vejo aqui pessoas criticarem, dizer assim, a revelação é a palavra que flui os dons, é a própria palavra, né? Nós não vamos jamais ministrar alguma coisa ou construir alguma coisa no corpo sem a palavra, sem Jesus. Amém, igreja? Então, vamos parar com esse negócio de querer desfazer dos irmãos que são usados por Deus ou ousam em dar lugar aos dons, ao Espírito Santo. Então vamos orar uns pelos outros, diminuir essas contendas, esses debates uns com os outros, contra os outros, por causa de ideologia teológica ou de ensinamentos teológicos, né? Por que ideologia teológica? Porque quando uma pessoa fala que Jesus não vai arrebatar a igreja, é uma ideologia do diabo essa, entendeu? E é uma ideologia, é uma posição teológica. Eu já vi pessoa aqui falando isso, estudou não sei quantas formatura, né, de teologia, e afirma uma aberração dessa quando a palavra de Deus registra isso claramente, que vai haver o arrebatamento da igreja. Se não for assim, como é que o Senhor voltaria para Israel? Primeiro ele vai lidar com a igreja, os gentios, transformado em Israel espiritual, e aí após ele vai lidar com Israel. Então é necessário passar os períodos todos, irmãos. Então vamos dar lugar aos dons, vamos deixar Deus trabalhar e não proíbe os irmãos falar em línguas estranhas e nem dar lugar aos dons, que é dessa maneira que o Senhor vai aprimorar cada um. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e que cada um venha andar em novidade de vida dentro do propósito de Deus. E permita que o Senhor Espírito Santo faça aquilo qual ele foi enviado por Jesus, que é ensinar tudo, relembrar tudo que Jesus ensinou e nos ordenou. Amém? E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça, no nome de Jesus. Shalom, Adonai.